Eles pegam um animal, matam um animal e com sangue mancham a roupa e não falam nada para o pai. Só enviam aquela roupa para que Jacó fizesse as suas deduções. Para que Jacó fizesse as suas deduções. Jacó pega aquela roupa manchada de sangue, ele não ouve o que aconteceu, ele não vê detalhes do que aconteceu, mas com aquilo que está ao alcance dos seus olhos, ele faz uma dedução. Cuidado com as suas deduções em dias difíceis. Cuidado com as deduções em momentos incertos, porque elas podem nos fazer sofrer mais do que deveríamos sofrer naquele tempo. Jacó conclui que um animal selvagem teria comido José, e ele diz: certamente José foi despedaçado. Meu irmão e minha irmã, um problema existia aqui de fato, José não estava lá, mas a dedução de Jacó foi muito além. Ele já viu a cena, ele já imaginou o que aconteceu, e ele deu até detalhes do que aconteceu com José, tudo isso numa dedução. O diabo é mestre na mentira. Aliás, ele é o pai da mentira. E ele sabe usar evidências falsas para nos induzir a uma conclusão errada. Algumas vezes, o diabo não sopra a mentira clara na nossa mente. Ele faz como usou essa situação aqui. Ele coloca uma túnica manchada do seu lado. Ele coloca uma voz que você está andando na rua e ouve essa pessoa falar uma coisa fora de contexto. Ou então, alguma notícia que você pega pela metade, você ouve aquilo, você assimila aquilo e você começa a potencializar aquilo. Meu irmão, minha irmã, o diabo é o pai da mentira, mas o Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. Eu quero declarar sobre a sua vida: toda mentira, todo sofisma do diabo está sendo destruído nessa noite em nome de Jesus. Jacó falou: olha, um animal despedaçou meu filho. Mas o que tinha acontecido na verdade, meu irmão, minha irmã? A verdade é que o animal que tinha morrido para que José tivesse ficado vivo. Não foi o animal que tirou a vida de José, foi o animal que morreu para que José vivesse. E o diabo tenta fazer isso conosco. Ele tenta nos ver na ótica inversa. Ele tenta nos mostrar que aquilo que é bom é ruim, e aquilo que é ruim é bom. E quantos anos Jacó deve ter sofrido com aquele peso, talvez lutando com aquela acusação: meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter enviado José, eu fui irresponsável. E talvez você nessa noite está debaixo de um peso de acusação, está se lamentando tanto por alguma atitude sua do passado, e você fica achando, se culpando. Se foi um erro de fato, peça perdão ao Senhor, receba o perdão do Senhor, e creia que Ele continua soberano sobre todas as coisas. Ele continua. Eu te pergunto, você acha mesmo que Deus ia fazer tudo aquilo com José só porque Jacó mandou ele num dia ver seus irmãos? Não. Deus tinha um plano para José, e por mais que alguns contribuíssem com um plano de boa vontade, e outros de má vontade, e outros sem saber o que estavam fazendo, ainda que agissem assim, Deus continuava soberano sobre todas as coisas. Deus tem um plano para a sua vida. O acerto de alguém pode contribuir, o erro de alguém pode contribuir, mas Deus te ama demais, e o plano dele para a sua vida não será frustrado. Não fique debaixo de um jugo de acusação nesses dias. Não faça deduções extrapoladas, porque elas podem te levar a caminhar debaixo de um jugo. O jugo do medo, o jugo da condenação, o jugo da acusação. E é interessante que o diabo tenta atacar na família da mesma forma que ele tinha usado Jacó um pouco mais cedo. Você lembra que Jacó teve um problema na sua família quando era jovem também? Ele enganou seu pai. E como que ele enganou seu pai? Ele matou um animal.
E ele colocou as vestes do animal sobre ele, para que quando seu pai passasse a mão no seu braço, seu pai Isaque não tinha visão boa, ele deduziria então que Jacó era Esaú, porque Esaú tinha pelos nos seus braços, no seu corpo. Da mesma forma que o espírito de engano agiu usando Jacó num tempo atrás, o espírito de engano volta para tentar fazer que Jacó fosse refém daquela mentira que ele contou no passado. Mas esse era um novo Jacó, esse era Jacó que tinha passado pelo Val de Jaboque, esse era Jacó que tinha se reconciliado com o Senhor, esse é Jacó que tinha falado: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar minha sorte. Deus lhe deu um nome novo, Deus lhe deu um novo contexto, e talvez o diabo está tentando atacar você numa área que você já falhou no passado. Você tem que se lembrar que você é alguém novo em Cristo Jesus, e você vai vencer isso. Essa mentira foi revelada pelo Senhor, e mais, o Senhor usou esse contexto todo para fazer muito mais do que Jacó imaginava, como nós vimos há alguns dias. O pai da mentira sempre tem que se prostrar diante da verdade. Busque a verdade, busque Jesus, medite na palavra. Se você tem provas incertas na sua mão, evidências, túnicas manchadas, coisas que te fazem duvidar da palavra de Deus, duvidar do que Deus te diz, fala: Jesus, tu és a verdade. Eu posso não ter explicação, mas eu tenho o Senhor é a verdade, e eu me aproximo mais de ti, eu quero te buscar mais. Eu creio que toda a confusão que está na sua mente, que está na sua casa, vai receber a luz de Deus nesses dias. Esse espírito maligno de engano e confusão não vai prevalecer. Onde você está agora, levanta a sua voz com fé e diga: espírito de confusão, espírito maligno de mentira, sai da minha casa. Que haja luz na minha mente, nas minhas emoções, luz nos meus relacionamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos nessa passagem: José não estava perto, mas José estava vivo. Não diga que algo morreu só porque te parece distante. Não diga que a promessa de Deus para a sua vida morreu só porque ela parece algo muito distante. José estava vivo. A promessa de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas, para a sua família, continua de pé. Pode te parecer muito longe no horizonte, pode te parecer muito longe no contexto que você está, mas ela está viva. E como foi lido aqui na abertura do culto, nenhuma das promessas do Senhor vai cair por terra. Nenhuma. Mas bispo, eu só tenho essa túnica manchada. Não, meu irmão, você também tem a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. A fé é a certeza, ela é uma certeza. Nós precisamos ter a certeza que a palavra de Deus jamais falhou, jamais falhará e não vai falhar conosco. Ao que Jacó podia se apegar? Meditando na palavra de Deus, me lembrei que lá em Gênesis 37, verso 11, a palavra conta que quando José, na sua adolescência, tinha os seus sonhos e contava para a sua família, ele, na sua adolescência, talvez contava com imaturidade, né? Talvez contava até beliscando os irmãos mesmo, né? Não vamos ver o José como super homem, porque era falho como todos nós. Eu tive um sonho essa noite, todo mundo se dobrava diante de mim. Até o sol e a lua, até meu pai e minha mãe. Talvez na sua imaturidade ele potencializou um desgaste, mas a Bíblia fala no verso 11 que Jacó, ele repreendia José, mas ele guardava no coração. Eu entendo aqui que ele não repreendia o que José dizia, ele repreendia a forma que José dizia, como ele transmitia e talvez como ele interpretava aquele sonho que ele estava tendo, mas Jacó guardava no coração. Por quê? Porque ele cria que aquilo era de Deus, porque ele cria que Deus já estava falando com José. Ora, Jacó, um homem que neto de Abraão, que conhecia o Senhor, que ouviu do Senhor, que teve a sua experiência com o Senhor, certamente ele só ia escolher guardar no coração, é a palavra que está lá no verso 11, se ele entendesse que aquilo fosse de Deus, e ele guardava no coração. Então,
Quando ele via uma túnica manchada de sangue, ele tinha uma evidência natural, mas ele também tinha no seu coração um tesouro espiritual, que era José na sua infância, falando de futuro, era José falando de propósito de Deus, era José, sim, ainda como um menino, sim, ainda sem a revelação completa, mas ele já tinha uma marca de Deus, e Jacó podia se apegar àquilo, e falar: meu Senhor, a tua promessa feita a Abraão, o Senhor deu a ela Isaac também, eu não te pedi, embora eu brigasse para ter ela, eu sei que ela me alcançou pela tua graça, o Senhor me deu a promessa de uma descendência poderosa, uma multidão, e isso passa por José, meu Senhor. E eu vi que o Senhor já marcou José. Eu ouço desde a sua infância ele falando de sonhos. Ah, meu irmão, você acha que aquilo não dava vida para o coração de Jacó? Ao que nós podemos nos apegar quando José está distante? Ao que nós podemos nos apegar quando o cumprimento da palavra de Deus nos parece distante? Aquilo que Ele já nos falou, aquilo que nós já entendemos que é um tesouro, e nós guardamos, nós duvidamos da prova do diabo, e acreditamos na louca verdade de Deus, porque isso é fé, Ao que mais ele podia se apegar? Ao que Deus já havia feito na vida dele. Jacó já tinha passado por uma situação parecida, não é? Por uma situação conturbada na sua família, ele também teve que ir para longe. Ele também teve que passar por tantas coisas, trabalhar feito um condenado, ver o seu salário ser mudado, ser ameaçado de morte pelo seu irmão. Ele sabia bem o que era aquilo. E depois de toda a jornada que ele teve, ele podia pensar: meu Deus, eu passei por tanta coisa, mas o Senhor passou comigo, e eu estou de pé, e eu creio que assim como o Senhor me guardou, o Senhor pode guardar José. É o que Davi disse: eu creio, porque eu já passei por um leão, eu já passei por um urso, e não era na minha força, eu passei porque Deus estava comigo, e pela sua graça, Ele continua comigo. Eu já passei por uma enfermidade na família, eu já passei por perder um emprego num contexto difícil, nós já vencemos isso com o Senhor, e nós vamos vencer uma pandemia, e nós vamos vencer o que vier pela frente, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O coração do homem pode fraquejar, mas a palavra de Deus não muda, o poder do Espírito de Deus não muda, Ele é o mesmo. Aleluia, aleluia. Tem muita unção de Deus. Se apegue nessa noite à palavra de Deus. Talvez você estava esmorecido aí, você recebeu uma notícia ruim hoje, talvez, está aí no seu WhatsApp, está aí no seu celular, mas você tem a palavra de Deus também aí no seu celular, você tem a palavra de Deus aí na sua mão. Se apegue ao que é eterno. E um pouco adiante, um pouco não, algumas páginas adiante, mas alguns anos na vida de Jacó, né? Quando a gente vira uma página na Bíblia, a gente não imagina quanta coisa passou, não é verdade? Vamos ali ao capítulo 45 de Gênesis, verso 21. Alguns anos depois, Jacó estava perto de receber uma notícia extraordinária. Quero declarar sobre a sua vida: você está perto de receber uma notícia extraordinária. Sinto Deus falando conosco, sinto no Espírito, creia. Você está perto de receber uma notícia extraordinária do Senhor. Se você crê nisso, diga amém, bata pau, diga aleluia, diga com uma boca que tem o seu coração cheio de expectativa e fé na palavra de Deus. Jacó estava num dia sozinho. Ele tinha mandado todos os seus filhos para o Egito buscar mantimento. Ele até tinha tentado segurar Benjamim ali, mas não deu certo. Ele até tentou segurar, mas não deu certo. É como se ele estivesse num novo val de Jaboque, sozinho, ele e Deus. Anos atrás ele tinha enviado toda a sua família e foi conversar com Deus sozinho. E ele lutou a noite inteira, ele brigou a noite inteira. Dessa vez ele lutou para manter perto, lutou, tentou segurar, não conseguiu. Deus, coordenando tudo, permitiu que a família inteira fosse para o Egito. José estava lá, ele não sabia.
ele teve que deixar Benjamim ir. E aí quando ele estava sozinho, talvez ele estava num dia chorando, lembrando de José. Talvez ele estava num dia pensando, será que Benjamim vai voltar? Talvez ele estava num dia, será que eles não mataram meu outro filho que ficou lá esse período todo? Será que eles vão dar provisão para voltar? Senhor, creio que ele estava ali com Deus. Você pode ter medo, você pode ter insegurança, você pode ter tudo, desde que você continue na presença de Deus. Ele te ama do jeito que você é. Ele nos aceita do jeito que nós somos, com os nossos medos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Ele só nos quer na sua presença. E lá estava Jacó, esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer. Capítulo 45, verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho, e despediu os irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai, e lhe disseram a frase que esse homem talvez nunca sonhou em ouvir. Deus liberou sobre ele. Deus está liberando sobre você. Tem muita unção de Deus, meu irmão. Aquilo que você acha que é impossível, você vai ouvir da boca de quem você nem imagina. Os irmãos de José tinham sido os mensageiros de uma mentira para Jacó. Tinham sido os mensageiros da notícia mais triste da vida de Jacó. Deus então usou os irmãos de José para levar a Jacó a melhor notícia da vida dele. Deus vai trazer para você, pela boca de talvez alguém que te feriu, a melhor notícia da tua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui no verso 26, e lhe disseram: José ainda vive. Aleluia, a promessa de Deus ainda vive, a tua família ainda vive, teu sonho profissional ainda vive, ainda existe vida no lugar que você achava que havia morte. E ele é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar. Aleluia! Porque não lhes deu crédito. Parecia bom demais para ser verdade. Nós vivemos em dias que são tantas notícias que a gente fala: não, mas isso é ruim demais para ser verdade. Está chegando os dias que Deus vai começar a liberar boa notícia. Você vai falar: meu pai, isso é verdade mesmo. 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Aleluia! Deus tem dupla honra para o lugar de vergonha. Jacó tinha sido envergonhado pela boca dos próprios filhos, pela atitude dos próprios filhos. Deus então restaura os filhos e lhes faz portadores de uma boa mensagem, de uma boa nova, e eles levam a Jacó a boa nova. Deus traz a dupla honra no lugar da vergonha. José tinha ido ao Egito por uma caravana de ismaelitas, vendido como um escravo. A forma que José foi tirado da sua família foi através de uma caravana de ismaelitas, onde ele era um escravo. Mas Deus deu a José e a Jacó a dupla honra nessa área. José, para chamar Jacó, prepara uma caravana de riqueza, de posses. A palavra diz que o melhor do Egito, Jacó, que sem ver, mas tinha tido o seu filho levado por uma caravana de vergonha para o Egito, é chamado por seu filho por uma caravana de bênçãos, uma caravana de dupla honra. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, debaixo da autoridade que está na fonte da vida, uma caravana de bênçãos. No lugar onde você sofreu vergonha, no lugar onde houve perda, tem uma caravana de bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.
Aleluia! Jacó estava num dia esperando somente que 10, talvez 11 dos seus filhos voltassem, e que voltassem com um pouco de mantimento, para que ele pudesse comer um pouco mais e morrer em breve. Mas os seus filhos todos voltam com provisão abundante, e voltam com nova perspectiva de vida para ele. Voltam falando: o teu filho José ainda vive, você ainda tem um reencontro para fazer, você ainda tem um lugar novo para conhecer, você ainda tem novos sabores para provar. Ah, Jacó, o Deus de Abraão também é o teu Deus. Ah, Jacó, apegue-se ao sonho que ele colocou no seu coração mais cedo, porque aquela túnica manchada de sangue era uma mentira do diabo, e ela foi exposta hoje. José vive, José ainda vive, Jesus vive, e nele nós vivemos, e nele os nossos sonhos vivem, e nele as promessas vivem e são cumpridas. José ainda vive, a promessa ainda vive, nós estamos vivos, e o propósito de Deus será cumprido em nós. Aleluia!